Abraão, o nosso pai na fé, o homem que foi escolhido por Deus para dar origem a uma descendência especial, o homem cuja família sediaria o nascimento do próprio Deus entre os homens, Jesus Cristo, recebeu uma visita bastante peculiar. 3 homens estavam passando pela região onde Abraão estava acampado. E quando esses homens passaram por essa região, receberam um convite do próprio pai Abraão para fazerem uma pausa em seu acampamento. Eles fizeram essa pausa, comeram com Abraão, lavaram seus pés, cumpriram com o propósito pelo qual haviam feito essa pausa. Trataram o que precisava ser tratado no coração de Sara. Ao cuidar do coração de Sara, a mãe das nações, a mãe cuja família sediaria o nascimento do próprio Deus entre os homens, estava com o coração bastante amargurado, precisando de um tratamento especial. Esses 3 homens que estavam visitando ali a região trataram disso, cuidaram do coração dessa mulher, em especial um deles, que em determinado ponto da história se revelou como sendo o próprio Deus em forma humana. Depois de tratar o coração de Sara, esses homens deram continuidade à sua caminhada. Afinal, eles não estavam ali somente por essa pausa, mas eles tinham um outro propósito final em mente. Continuaram sua caminhada rumo a uma região onde estavam algumas cidades importantes, como a cidade de Sodoma e Gomorra, muito conhecidas, não é mesmo? Tinham uma fama não muito agradável. Enquanto caminhavam sentido essa cidade, Abraão acompanhou esses homens até a saída do seu acampamento. E enquanto Abraão estava acompanhando esses homens, o próprio Deus, em forma humana, resolveu que compartilharia com o seu grande amigo Abraão o que ele estava prestes a fazer. Enquanto Deus estava compartilhando com Abraão que as acusações que estavam chegando para ele sobre Sodoma e Gomorra eram muitas e que por isso ele tinha vindo à própria terra, ele mesmo em carne e osso, para averiguar se aquilo era de fato verdadeiro, os outros 2 homens que acompanhavam o Senhor nessa grande empreitada pela terra seguiram viagem rumo a Sodoma. E enquanto isso, Deus ficou ali conversando com Abraão, porque depois de saber de tais informações, Abraão foi tomado por um senso de justiça e começou a interceder pelos possíveis justos que poderiam estar naquela cidade. Abraão, sendo um homem de Deus, amigo do Senhor e conhecendo o seu Deus, sabendo que é um Deus de justiça, retidão e de santidade, temeu que Deus iria destruir essas cidades e começou a pensar que ali naquelas cidades poderiam existir justos, pessoas que eram tementes ao Senhor, que seriam tratadas como ímpios e seriam destruídas junto com os perversos. Aos olhos de Abraão, isso não parecia muito justo, não parecia muito correto. Principalmente porque Abraão tinha uma pessoa importante ali naquelas cidades. Ele tinha um sobrinho chamado Ló, e esse sobrinho era justo. Ele temia Deus e provavelmente seria destruído junto com os ímpios. Abraão, então, tomado por esse senso de justiça, começa a interceder e pedir para o próprio Deus que não destruísse os justos junto com os ímpios. Ele começa então a fazer perguntas: Senhor, mas e se naquelas cidades houver algum justo, destruirá o justo com o ímpio? E se na cidade o Senhor encontrar ao menos 50 justos, destruirá a cidade? E Deus então responde a Abraão que não. Se ele encontrasse 50 justos, ele não destruiria. E essa conversa vai até chegar ao número 10, quando Abraão diz: Senhor, e se encontrares ao menos 10 justos, ainda assim destruirá as cidades? E Deus promete a Abraão que se ele encontrasse ao menos 10 justos, ele não destruiria a cidade, mas preservaria a cidade por amor àqueles que o temem. E agora, será que Deus encontrou os 10 justos? Enquanto essa conversa estava acontecendo, os outros 2 homens, os outros 2 visitantes, prosseguiram viagem. O que estava acontecendo do outro lado da história? Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa história, lendo Gênesis capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 30. Lembrando que eu vou fazendo pausas durante a leitura para explicar aquilo que a gente acabou de ler.
beleza? Então bora lá, versículo 1 do capítulo 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Vocês viram no começo do vídeo que eu disse para vocês que esses visitantes, esses 3 homens, chegaram ali na região de Abraão na hora mais quente do dia. Então ali por volta do meio-dia, no horário ali do almoço, geralmente, esses homens estavam passando pela região. Mas agora já estamos no anoitecer. Então, desde que os homens chegaram à região, eles fizeram uma pausa ali no acampamento de Abraão, eles comeram, depois eles caminharam com Abraão até a saída do acampamento. Abraão ficou ali conversando com um desses homens que era o próprio Deus em forma humana, e os outros 2 homens deram continuidade à sua viagem. E agora já está ficando de noite e eles estão chegando na cidade de Sodoma. Esse texto, o versículo 1, já nos dá uma informação que nós não tínhamos antes. O autor, que nós sabemos que é Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, enquanto estava preparando o povo de Israel para invadir Canaã e tomar posse daquela terra, ele acaba de nos comunicar que esses 2 homens que chegaram a visitar Abraão junto com o próprio Deus em forma humana são anjos. Então, esses 2 que estavam acompanhando o Senhor eram 2 anjos também em forma humana, também estavam vestidos, digamos assim, de homem. E eles estavam visitando ali a terra junto com o Senhor porque tinham um propósito, uma ordem dada pelo próprio Deus para que eles executassem. Os anjos, gente, eles são servos de Deus, eles são ministros, eles desempenham, eles executam as ordens dadas pelo próprio Deus. É claro que existem os anjos caídos, aqueles que se colocaram em rebelião contra Deus, que é Satanás e a sua corja, e o seu grupo, mas nós temos os anjos que ainda estão com o Senhor, que não se rebelaram e que são os seus ministros, e que vêm aqui para executar os juízos de Deus, para executar as ordens de Deus. É muito comum que ao longo da Bíblia a gente veja a figura do anjo envolvido em guerras, envolvido em momentos de juízo, envolvido em momentos de transmissão de mensagens, porque essas são funções que fazem parte ali de ser um anjo, vamos colocar dessa forma. Então a gente acabou de descobrir que esses outros 2 homens são anjos e eles estão chegando à cidade de Sodoma. Assim que eles chegam na cidade de Sodoma, eles vão dar de cara com Ló, porque Ló estava sentado ali na frente da cidade. E o fato de Ló estar ali sentado à frente da cidade ao anoitecer nos faz ter algumas possibilidades de interpretação. Primeiro, era muito comum naquela época que pessoas importantes na cidade, juízes, pessoas que tinham certa autoridade, sentassem na porta da cidade. Lembrando que essas cidades eram muradas e tinham portões, tinham portas muito elaboradas, muito bonitas, e ali naquelas portas ficavam as pessoas de autoridade, as figuras que debatiam assuntos importantes para a cidade, como por exemplo os juízes e os anciãos. O fato de Ló estar sentado ali à porta da cidade quando os 2 anjos chegam, pode ser que ele já fosse uma pessoa proeminente na cidade, alguém que já tinha uma certa autoridade ali, que já tinha alguma força na sua voz e na sua opinião. Essa é uma possibilidade de interpretação. Outra possibilidade de interpretação é que Ló, seguindo o costume de hospitalidade da época, sentava ali na porta da cidade ao fim do dia para ver se algum visitante estava passando, e então ele poderia oferecer a sua casa, a sua hospedagem, receber bem esse visitante que estava de passagem pela região. Isso era um costume da época, tá, gente? Não é nada estranho, isso era muito comum que os homens tivessem esse tipo de comportamento. O Antigo Oriente era de fato muito hospitaleiro, então pode ser que Ló estivesse cumprindo essa cultura da época, tá?
Eu, Giovana, acho que a primeira interpretação, ela faz mais sentido para mim. Eu acho que Ló já era uma pessoa de certa proeminência, de uma certa autoridade ali dentro daquela cidade. Até porque a gente vai ver mais pra frente que os homens meio que já ficavam incomodados com o fato dele se achar um juiz. Então talvez Ló já tivesse uma certa autoridade ali e já dava bastante pitaco em tudo que acontecia dentro daquela cidade. Outra coisa que me faz pensar que ele talvez tivesse sim essa autoridade já, é que Ló, pouco a pouco, foi mergulhando na cultura daquele lugar. Pouco a pouco ele foi se misturando, então para mim faz muito sentido que ele já fizesse parte ali dos juízes, das autoridades, dos anciãos, que julgavam e conversavam a respeito dos assuntos da cidade. A cidade de Sodoma era uma cidade muito conhecida pela sua perversidade. Capítulos anteriores a gente já mencionou isso. Vamos lembrar um pouquinho da história de Ló? Vamos lembrar que Ló é sobrinho de Abraão. Ele era filho do irmão de Abraão que havia falecido. E então Ló vai acompanhar Abraão por toda a sua jornada. Desde que Abraão sai de Ur dos Caldeus, Ló sai junto com ele, acompanhando o tio e demonstrando um ato de fé, um ato de que ele também acreditava no Deus que tinha se manifestado e tinha chamado o próprio tio de Ur dos Caldeus. Ele então vai acompanhar o tio desde aquele momento e nós já vimos que ele vai enriquecendo junto com o tio. Ele vai crescendo, seu gado vai multiplicando, ele vai prosperando. À medida que ele vai prosperando, começa a ficar muito difícil dividir a terra, ele e Abraão, porque eles tinham suas próprias posses, seus próprios rebanhos e não havia pastagem nem água o suficiente para os rebanhos de ambos. E é diante desse cenário que Abraão vai tomar uma atitude sábia de dividir a terra e cada um tomar ali posse, né? Cada um cuidar de uma porção distinta, para que não houvesse uma briga entre os pastores de seus rebanhos e futuramente uma briga entre eles. Abraão vai colocar nas mãos de Ló o poder de escolha, para que ele escolhesse para onde ele queria ir, em qual direção ele queria ir. E Ló então escolhe ir na direção das planícies. Essa direção das planícies era a região onde ficavam 5 cidades importantes: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, que também depois vai ser chamada de Zoar. Então, Belá é a mesma cidade que depois vai receber o nome de Zoar. Essas 5 cidades ficavam na região da planície e elas eram muito conhecidas pela sua perversão, pela sua maldade. Ló sabia disso, porque era a fama das cidades. Ainda assim, ele vai escolher ir morar na região, no sentido das planícies, e assim ele vai seguindo e montando seu acampamento nessa direção. Mas nós vamos ver nesse ponto da história que Ló já não está mais só morando lá de fora, próximo à cidade. Ele já está morando dentro da cidade. Então, pouco a pouco, Ló foi se aproximando dessa região até entrar na cidade e agora compor a população dessa cidade, que tinha a fama de ser perversa e maldosa, ou seja, que era esclarecidamente uma cidade contrária ao coração de Deus. Ainda assim, mesmo Ló indo na direção daquilo que era completamente contrário ao coração de Deus, a Bíblia diz que Ló era um homem justo. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Pedro, versículos 7 e 8. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Então Ló estava vivendo dentro de uma cidade completamente perversa, completamente contrária ao coração de Deus, mas a sua alma se atormentava por conta disso. Dentro dele havia um desconforto, uma tormenta de ver tantos procedimentos imorais, de ver tanta coisa contrária ao coração de Deus acontecendo. E a Bíblia diz que ele via e ouvia isso todos os dias e se atormentava dentro de si. Ele estava nesse lugar, mas ele era um homem justo. O que é ser um homem justo? Um homem justo não é um homem perfeito, não é um homem que não comete falhas, porque nós pecamos. A Bíblia diz que pecamos o tempo todo, e se negarmos isso estaremos mentindo, ou seja, estaremos em pecado. Nós pecamos e falhamos porque somos fracos e dependemos do próprio Deus para seguir em santidade e evitar o pecado nas nossas vidas. Mas ser justo, biblicamente falando, é ser temente ao Deus único e verdadeiro. Ser justo ali para Ló, dentro daquele período da história, era crer
ter fé no Deus de Abraão, no Deus único e verdadeiro. Era olhar para a promessa da semente, lembra lá de Gênesis 3,15, e acreditar que Deus enviaria alguém que pisaria a cabeça da serpente, que derrotaria Satanás e que reconciliaria o coração do homem ao seu Criador. Então, todo aquele que cria no Deus único e verdadeiro, Deus de Abraão, aquele que acreditava na promessa da semente, que reconciliaria o coração do homem ao coração de Deus, esse era considerado justo aos olhos de Deus. Da mesma forma, hoje, todo aquele que é temente a Deus, ao Deus único e verdadeiro, todo aquele que crê no único Deus, no Deus de Abraão, todo aquele que crê em Jesus Cristo, que é a semente prometida em Gênesis 3, é considerado um justo diante de Deus. A diferença é que no período da história ali de Ló, eles estavam olhando para o Jesus do futuro, para a semente que viria. Nós olhamos para a semente que veio e que voltará. Então, nós olhamos para o mesmo lugar. Nós somos justificados por uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, e jamais pelas nossas atitudes. Ló não era considerado um homem justo diante de Deus porque ele não falhava. Na verdade, ele falhava e muito. A gente vai ver até o fim do texto de hoje como ele falhava. Mas Ló era considerado justo porque ele tinha fé na semente. A semente que carregou sobre ela todos os nossos pecados e por isso hoje libera sobre as nossas vidas o perdão e nos reconcilia ao coração de Deus. Assim também é conosco hoje. Se você é alguém que crê em Jesus Cristo, que tem fé na obra da cruz, que recebe o perdão conquistado por Jesus na cruz do Calvário, você é justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, você se torna inocente perante Deus. A culpa dos seus pecados é retirada de sobre você, porque foi lançada sobre Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, você é um justo? Se a sua resposta foi sim, eu tenho uma outra pergunta para você. Você se atormenta com as práticas imorais que você tem visto e ouvido ao seu redor? Porque se nós não estamos nos atormentando, se a nossa alma não se atormenta com as coisas horrendas e imorais, completamente contrárias ao coração de Deus, que acontecem ao nosso redor, talvez nós deveríamos repensar se não estamos nos conformando com este mundo. Ló, ainda que estivesse muito mergulhado nessa cidade, a gente vai conversar até o fim do texto sobre isso, ele ainda assim mantinha uma chaminha lá no coração. Ele ainda tinha algo que fazia com que ele não se conformasse com o que ele via, mas ele se atormentava dia após dia diante de tantas coisas perversas e contrárias ao coração de Deus que estavam acontecendo ao seu redor. Hoje eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração, a perguntar a Deus: Senhor, eu tenho me conformado? O que eu tenho visto que é completamente contrário ao seu coração, que é perverso, mas que não me atormenta mais porque eu me acostumei? Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração e traga a minha memória e traga ao meu entendimento aquilo que eu tenho me conformado, mas que aquilo que dói o seu coração possa também doer no meu coração. Então Ló estava lá sentado na porta da cidade quando ele então avista dois homens chegando. Nesse momento, a Bíblia nos revela que esses homens eram anjos, mas não quer dizer que Ló sabia disso, tá? A gente não tem indícios de que Ló já tinha percebido que eles eram anjos. Ló vai reagir com a cultura da hospitalidade. E perceba, ele reage de forma muito semelhante a Abraão. Quando Abraão identifica os três visitantes, Abraão vai se comportar da mesma forma que Ló se comportou aqui. Ele prostra o seu rosto diante da terra, demonstrando essa reverência. Parece que Ló reconhece que eram homens que portavam certa autoridade. Além disso, ele vai fazer um convite para que esses homens possam ir para sua casa, lavar os seus pés, porque os viajantes, gente, eles andavam de sandálias, então os pés ficavam rachados, ficavam secos, ficavam sujos. Ló então vai oferecer a sua casa para que eles lavassem os pés, para que eles repousassem, para que eles se alimentassem. Isso era um costume da época, faz parte da cultura da hospitalidade. E Ló vai se comportar de forma muito semelhante ao seu tio, mostrando que ainda que Ló estivesse dentro dessa cidade e estivesse muito envolto dessa cultura, ainda tinha no coração de Ló
alguns resquícios da honra, dos princípios morais que ele tinha aprendido com o seu próprio tio Abraão. Só que diferente do que vai acontecer lá com Abraão, quando ele recebe os visitantes e ele faz um convite para os visitantes ficarem no seu acampamento, aqui os dois anjos não vão aceitar o convite de Ló. Eles vão falar, não, a gente vai ficar na praça mesmo. Gente, a praça na época era um lugar seguro, diferente do que a gente entende hoje, né? Se você fala para alguém, essa noite eu vou passar a noite na praça, ou vou dormir no terminal, as pessoas vão ficar preocupadas com você, porque não é um lugar seguro. Na época, era muito comum naquela cultura, naquela região, que as pessoas passassem a noite na praça, porque as cidades eram muradas, porque era diferente, o clima era muito propício, era mais fresco ficar na praça, então dormir na praça era muito comum, tá? Nós não sabemos a razão pela qual os homens querem ficar na praça. Nós não sabemos se esses anjos queriam, de repente, ficar ali de prontidão na praça, meio que para anunciar o que estava por acontecer, que nós vamos chegar lá mais pra frente, ou se eles não queriam se envolver com Ló, porque eles estavam ali com outro propósito em mente. Não sabemos, a Bíblia não diz. O fato é que eles vão recusar o convite de Ló em um primeiro momento. Porém, Ló vai insistir muito para eles irem para a casa dele. Ele insiste muito. E a Bíblia fala que depois de muito insistir, os anjos então aceitam ir para a casa de Ló. E aí eu te pergunto, o que será que Ló sabia? O que fez Ló insistir tanto para que esses homens ficassem na sua casa? Será que era só uma cultura de hospitalidade? Ou será que Ló sabia de alguma coisa que ele achava que esses homens não sabiam? Ou será que Ló temia que alguma coisa acontecesse com esses homens? Ou será que Ló estava acostumado a ver eventos corriqueiros acontecendo naquela praça e que ele temia que esses eventos viessem sobre esses homens? Vamos avançar mais um pouquinho nessa noite bastante escura para descobrirmos o que Ló sabia que nós ainda não sabemos. Versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou as portas atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os anjos foram para a casa de Ló, para passar ali a noite, repousar, enfim. E, então, antes mesmo que eles fossem se deitar, eles vão ser surpreendidos com vários homens cercando a casa de Ló. Veja que no texto bíblico, a Bíblia faz questão de enfatizar que tinham homens de todas as idades, homens mais velhos e homens mais novos, mostrando que essa perversidade era generalizada, que esse tipo de comportamento não era só de um ou de outro, mas era uma prática da cidade. E quando eles cercam a casa de Ló, eles então começam a bater e pedir para que Ló coloque esses homens para fora, porque eles queriam ter relações sexuais com esses homens forçosamente. Nós estamos aqui diante de um abuso sexual grupal entre pessoas do mesmo sexo. Eles queriam abusar dos homens que estavam visitando a casa de Ló. Então aqui nós vamos agora estar diante do pecado de Sodoma, do que era abominável aos olhos de Deus. O que Sodoma e Gomorra praticavam, que era tão aterrorizante, que atormentava a alma do justo Ló. Para a gente entender bem o pecado de Sodoma, eu quero ler com você Ezequiel, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 49 e o versículo 50. Olha o que a Bíblia diz. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma.
Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Então Deus está dizendo aqui que, além de ser arrogante, ser egoísta, de ser orgulhosa, não ajudar os mais necessitados, Sodoma e Gomorra também tinham práticas repugnantes diante do Senhor. Vamos entender melhor o que são essas práticas repugnantes? Para isso, nós vamos ler Judas, o versículo 7, porque ele vai ser mais claro no que diz respeito a essas práticas repugnantes. Olha o que a Bíblia diz. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, Sodoma e Gomorra tinham práticas repugnantes diante dos olhos do Senhor. E essas práticas repugnantes eram relações sexuais antinaturais. Quando a gente fala sobre relações sexuais antinaturais, a gente tem aí o aspecto da violência, o aspecto da relação sexual forçosa, da violação, mas nós temos também aquilo que é contrário ao que Deus criou. Para a gente entender o que é contrário ao que Deus criou, a gente precisa lembrar do que Deus criou. E a Bíblia vai mencionar as relações sexuais pela primeira vez em Gênesis capítulo 2, quando a Bíblia diz que o homem e a mulher então se unem e se tornem uma só carne. E esse se unir, esse coabitar, está relacionado à relação sexual. O homem e a mulher, quando se unem em matrimônio, eles se unem em uma relação sexual e se tornem literalmente e espiritualmente uma só carne. Logo, qualquer relação contrária àquilo que Deus criou é uma relação antinatural. Paulo vai um pouco mais a fundo nisso em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, quando ele está falando a respeito dos homens que, mesmo conhecendo a Deus, resolveram não glorificar mais a Deus. E, portanto, se entregaram às suas práticas pecaminosas e foram se afundando nelas cada vez mais, até que não houvesse limite para isso. Olha o que ele vai dizer. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. O que acontece, gente? Quanto mais distante nós estamos do Senhor, mais difícil fica identificar aquilo que é aprovado por Deus, aquilo que não é aprovado, e mais difícil ainda é se alinhar ao desejo do coração do Senhor. As coisas vão ficando cada vez mais confusas dentro de nós. A gente não vai entendendo mais o porquê existe erro nisso, e a gente vai simplesmente se entregando aos nossos interesses e desejos, mesmo que eles sejam opostos ao coração de Deus, acreditando que o simples fato de desejarmos isso é motivo bastante para que isso seja permitido diante dos olhos do Senhor. E esse é o problema, porque quando nós perdemos o filtro da verdade, quando nós perdemos aquilo que estabelece um limite, nós nos perdemos por completo, porque aí não existe mais um referencial de verdade, não existe mais um referencial do que é aprovado diante de Deus e do que não é aprovado, e então estamos completamente entregues em nossos pecados, e isso é terrível, porque nós podemos ir muito além do que imaginamos, e podemos nos surpreender conosco mesmos e a que ponto nós podemos chegar. À medida que vamos nos entregando cada vez mais ao nosso pecado, aquilo que nós achamos ser certo, sem ter um referencial do que é certo aos olhos do Senhor, a gente vai se perdendo por completo, porque a nossa mente é uma mente caída. A Bíblia diz que quando nós pecamos, quando Adão, o representante da humanidade, pecou, e portanto todo aquele que provém dele já nasce com uma natureza completamente pecaminosa e corrompida, a nossa mente se tornou uma mente reprovável aos olhos do Senhor. O que isso significa? Significa que a nossa natureza interna é uma natureza oposta ao coração de Deus. Gente, o pecado, ele não é meramente uma ação externa que pede uma resposta de pode ou não pode. O pecado é uma condição interna, é uma condição do ser
que pede uma resposta de justiça, que pede para que a ira de Deus seja derramada, que pede que a morte venha sobre nós, porque nós merecemos essa morte, entende? É algo muito mais interno, que corrompe todo o nosso ser. É por isso que a nossa mente, os nossos desejos, os nossos achismos, aquilo que nós achamos entender alguma coisa, deve ser questionado. A nossa mente, nós precisamos duvidar dela, porque ela é corrompida e por isso ela precisa ser transformada. A palavra de Deus diz: renovai-vos pela transformação da vossa mente. A nossa mente precisa ser transformada. É por isso que nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, confiar na direção dele e não somente naquilo que vem de nós, porque o que vem de nós é duvidoso, entende? É por isso que precisamos ter um referencial de verdade. Nós precisamos voltar sempre para a palavra e entender o que Deus diz a respeito disso, porque nós não somos confiáveis. E se nós começarmos a ler a Bíblia com os nossos olhos, tentando colocar ela dentro da gente, daquilo que a gente acredita, fazendo os recortes que nós achamos ter sentido, selecionando aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos, isso não é a verdade, isso é relativismo. E o perigo do relativismo, do que o certo, a verdade, ela depende do ponto de vista, é que você se torna prisioneiro de uma grande mentira. É como se a própria mentira estivesse avaliando o que é verdade ou não. Entende como isso não é confiável? Como nós, que somos caídos, que temos uma mente reprovável, que precisamos de transformação, que precisamos desconfiar de nós mesmos, vamos avaliar na Bíblia o que faz sentido para nós e o que não faz. É como se a própria mentira estivesse selecionando o que é verdade e o que não é verdade. Quando a Bíblia diz que homem e mulher se tornarão uma só carne, quando a Bíblia institui o relacionamento sexual dentro do casamento entre um homem e uma mulher, na formação de uma família, existe ali um propósito. Deus criou com um propósito. Deus criou o homem e a mulher para se tornarem uma só carne, porque a união de um homem com uma mulher aponta para o plano que Deus tem para a humanidade. É uma mensagem profética. Quando um homem se une a uma mulher, ele está comunicando ao mundo uma verdade, uma mensagem de esperança, de salvação. Quando um homem se une a uma mulher, ele está falando para o mundo: ei, mundo, um dia o noivo Jesus Cristo vai casar com a sua noiva, a igreja, para todo sempre, e eles se tornarão uma só carne. Quando um homem se une a uma mulher, é possível que a partir dessa união haja frutificação, haja o surgimento de vida. São imagens e semelhanças de Deus que começam a povoar a terra. Quando o homem e uma mulher se unem, essa união ela é tão viva que ela pode produzir outras imagens de Deus. E essas imagens começam a povoar a terra. Quando uma pessoa encontra o noivo Jesus Cristo, quando a noiva encontra o seu Senhor, a noiva que estava morta agora encontra vida. Quando uma família é constituída e dentro dessa casa existe uma relação de doação constante da mãe para o filho, da mãe para o pai, do pai para a mãe, do pai para o filho, do filho para os pais, como a Bíblia orienta que deve ser, nós estamos vendo ali a sombra da relação de doação que existe entre a Trindade, onde o filho obedece ao pai, o pai ama o filho é apontado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo leva a glorificação do Pai e existe uma troca, um relacionamento de intimidade, de total intimidade entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a família, o casamento, o gerar de um filho não é meramente em vão, mas existe um propósito espiritual e eterno para isso. A família é a comunicação de uma mensagem de esperança. A família, gente, ela é a sombra do reino de Deus. A ideia é que a família comunique ao mundo essa mensagem de que existe uma esperança, de que um dia ele voltará e o reino de Deus, que já veio, então virá por completo. Quando Satanás começa a alimentar
encantar as nossas mentes com as suas ideias que parecem muito convincentes, mas que no fundo são mentirosas, perversas, que trazem morte, tristeza, destruição, ele está indo contra essa mensagem. Ele está tentando interromper a propagação dessa mensagem. Ele está dizendo: não haverá casamento entre o noivo e a noiva, não haverá frutificação de vida, o reino de Deus não se estabelecerá, não haverá mais imagens de Deus sendo espalhadas pela terra, porque eu estou interrompendo a união entre um homem e uma mulher, porque eu estou impedindo que haja frutificação de vida dentre essa união. Entende como isso é algo muito profundo? É por isso que a Bíblia diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir. Ele traz morte, tristeza e dor. Só que isso, gente, não vem vestido de morte, tristeza e dor. Isso vem com uma cara bonita. Isso vem basado em uma filosofia que parece fazer sentido. Isso vem com uma cara de que é amor, de que é bondade, de que é liberdade, de que é aceitar as diferenças, mas no fundo existe um espírito de morte e de destruição que tem aprisionado muitas pessoas que no fundo estão buscando satisfação, que no fundo estão buscando o amor que elas precisam, que no fundo estão buscando a vida que elas não têm, e a resposta é Jesus Cristo, a resposta é o Senhor. Essa sua busca por vida, essa sua busca por satisfação, essa sua busca por sentido, essa sua busca por entender o que se passa dentro de você, esse anseio por algo maior e eterno, é a saudade do coração do Pai, é a saudade de Jesus Cristo. E aí Satanás, ele entra nesse meio e ele tenta interromper essa busca, ele tenta confundir os pensamentos, fazendo propostas que têm filosofias até convincentes em determinado aspecto, mas que te colocam cada vez mais longe da verdade, que produz mais morte e não gera vida em você. Diante dessa situação, Ló vai sair da casa e ele vai tentar defender esses homens que estavam dentro da casa dele. Gente, lembrando da cultura da hospitalidade, nos últimos vídeos tenho mencionado bastante isso, né? No Antigo Oriente, essa cultura era muito forte. E uma coisa que fazia parte da hombridade, do ser homem de verdade, era você ser capaz de proteger e defender os seus visitantes, aqueles que estavam na sua casa, até o fim, principalmente os homens. Então Ló vai sair na frente da sua casa e vai dizer: não, meus amigos, tentando ali, né, ganhar o coração deles, tentando ali conquistá-los para não fazer aquele ato de perversidade. E ele vai dizer: não façam isso, vejam, eu tenho 2 filhas virgens, entrego elas a vocês e vocês podem fazer o que vocês bem entenderem. Ló vai tentar um ato de barganha para ver se aqueles homens aceitam e então não vão para cima dos 2 homens que estavam na casa dele. Gente, aqui a gente tem diversas formas de interpretar isso que está acontecendo. Existem as pessoas que vão dizer que esse comportamento de Ló ele é aceitável por causa da cultura da época. Existem aqueles que vão dizer que não tem uma opinião para emitir em relação a isso, que ficam pensando, é um texto difícil de entender, eles não têm muita opinião para dar em relação a esse texto, até porque alguns argumentam que talvez Ló soubesse que os homens não iam aceitar essa proposta, então ele sabia que nada ia acontecer com as filhas deles. E existem aqueles que têm uma opinião que é inaceitável o comportamento de Ló. E eu faço parte desse terceiro grupo. Eu acho inaceitável o comportamento de Ló. Pra mim, gente, o pecado nunca vai ser justificado por causa de uma prática cultural. É verdade que essa era a prática cultural. É verdade que na época isso era comum. Os homens tinham essa ideia. O ser homem de verdade era defender a sua visita, mesmo que isso custasse a vida das suas filhas, mesmo que isso custasse a violação das suas filhas. Era de fato uma prática cultural, era comum. Assim como era culturalmente aceito na época que a mulher tinha um valor inferior ao homem. Ela era uma subespécie de ser humano. Isso era culturalmente aceitável. Porém, nenhuma cultura vai justificar um pecado. Pecado é pecado. O erro é o erro diante dos olhos do Senhor, independente do que o contexto cultural diga. Por isso, para mim, o comportamento de Ló é completamente inaceitável. E dessa forma, eu consigo ver um ensinamento desse texto para as nossas vidas. Porque é o seguinte, gente, a gente nunca pode pegar um texto bíblico e simplesmente pensar assim: a cultura da época era assim, então Deus aprovava. Não!
A verdade é que Deus, em misericórdia, perdoa os nossos pecados e vai tolerando os nossos erros e nos conduzindo em amor até nós passarmos por uma transformação que Ele mesmo conduz, até que a nossa mentalidade não seja mais assim. Isso não significa que Deus aprova. Para nós sabermos se Deus aprova ou não, a gente precisa ver o que a Bíblia toda diz em relação àquele tema, para a gente entender qual é o coração de Deus em relação àquilo. E quando eu vou para a Bíblia como um todo, eu sei que um homem de verdade, diante dos olhos de Deus, é um homem que defende a sua família até o fim e é capaz de entregar a sua própria vida se necessário for. Por quê? Porque o maior exemplo de homem, de liderança, para um pai, para um marido, deve ser Jesus Cristo. Aquele que entregou a vida pela igreja, por mim e por você, para que nós fôssemos reconciliados ao coração de Deus, para nos levar para perto do nosso Senhor novamente. Então, um homem de Deus, ele tem Jesus como seu exemplo de vida. E por ter Jesus como seu exemplo de vida, ele protege a sua família até o fim, a ponto de ser capaz de entregar a sua própria vida se necessário for. Outra coisa que ele entende é que a mulher é a parte mais frágil da relação, não no sentido de fraqueza, não no sentido de que a mulher ela não é competente, mas no sentido de que ela é valorosa e preciosa, portanto ela precisa ser resguardada e protegida. É uma questão de preciosidade. Quando você tem algo muito precioso, quando você tem algo de alto valor, você protege e você cuida, e você entrega a própria vida se necessário for. Assim a Bíblia orienta que os homens devem tratar as suas esposas e também devem tratar as suas filhas. Ainda que naquela cultura a mulher tivesse um valor inferior, a ponto de ser usada como moeda de troca diante de uma situação como essa, para Deus isso não é aceitável. Deus enxerga a mulher com o mesmo valor que o homem. Ele ama a mulher tanto quanto ama o homem, porque a mulher foi criada para ser imagem e semelhança de Deus, assim como o homem foi criado. Sendo assim, Ló está aqui demonstrando que as práticas culturais já estavam tão enraizadas nele que no ato de desespero diante daquela situação, ele se apega às práticas culturais para tentar resolver uma situação, ainda que essas práticas culturais sejam contrárias ao coração de Deus. E aí eu te pergunto, quantas vezes nós também não fazemos isso? Quantas vezes, diante de uma atitude de desespero, de uma situação difícil na nossa vida, a gente esquece os nossos princípios, a gente esquece os nossos valores, a gente esquece de Deus, do que Ele pensa a respeito das coisas e simplesmente nos agarramos a estratégias, a planos, a ações que são contrárias ao coração de Deus, na tentativa de resolver as coisas, de resolver os nossos problemas. Cuidado, a cultura jamais justifica o erro. Tome cuidado com quais estratégias você tem se apegado na justificativa de que aquela situação é desesperançosa, é uma situação difícil demais, então tudo bem. Não está tudo bem. E sabe por que não está tudo bem? Quando Ló faz isso, o que ele gera no coração daqueles homens não é uma situação de calmaria, as coisas se resolvem. Não, ele gera mais raiva. Aqueles homens vão falar assim, quem é esse homem estrangeiro, acabou de chegar aqui, tá achando que já é juiz de tudo? A gente vai fazer pior é com você, Ló, se a gente não puder pegar esses homens aí. Sabe o que esses homens estão falando para Ló? Eles estão ameaçando Ló, que se Ló não deixasse que eles tivessem relações com aqueles homens visitantes, eles não só iam ter relações com eles, mas eles iam abusar de Ló e de toda a sua família. Ou seja, se apoiar em uma prática cultural completamente oposta ao coração de Deus não resolveu nada. Muito pelo contrário, gerou mais consequências. E é exatamente assim na nossa vida. Quando as situações difíceis vêm e a gente começa a se apegar no jeitinho brasileiro, começa a se apegar nas estratégias culturalmente aceitas, a gente acha que vai resolver, mas a gente gera mais problemas e mais consequências. Sabe, como por exemplo pagar o quebra para você conseguir passar na prova, ou você colar na prova da escola, ou você fazer um caixa 2 na sua empresa porque você está passando por dificuldades sérias financeiras dentro da sua casa, ou você distratar alguém porque essa pessoa distratou, ou qualquer outra situação desesperançosa que tem impulsionado a gente a tomar uma estratégia, uma medida que não convém com o coração de Deus. A gente acha que resolve, mas quando o tempo passa, as consequências são cada vez maiores, vai virando uma bola de neve. E se isso não está acontecendo naturalmente diante dos nossos olhos, ou nós não estamos enxergando, ou as consequências estão acontecendo no nosso espírito e não estamos nos dando conta, ou já estamos com a mente tão cauterizadas que achamos que está tudo bem.
Só que não tá tudo bem. Nós somos o povo de Deus. Nós nascemos de novo em Jesus Cristo. Não podemos viver mais da mesma forma. Nós andamos sim contra a cultura, porque nós pertencemos a Deus e, portanto, a nossa cultura deve ser a cultura dos céus. Portanto, não se agarre às estratégias humanas. Não se agarre àquilo que é da cultura, que é convenção, que todo mundo acha que tá tudo bem, mas que no fundo é completamente avesso ao coração de Deus. Porque pode ter certeza que isso não vai ajudar, muito pelo contrário, vai gerar mais consequências. Mas Gi, o que eu faço então? Porque a situação não está fácil. Eu sei, a situação ali de Ló, com certeza, não era uma situação fácil. Só que o que acontece? É nesse momento da história que os homens que estavam com Ló vão revelar a sua real identidade. Ló estava desesperado. Os homens iam entrar na sua casa. Então, às vezes, você está em uma situação desesperada. Eles estão quase entrando na sua casa. Eles estão quase te alcançando. Estão quase tocando em você. Os seus filhos estão vulneráveis. Estão quase alcançando os seus filhos. Está quase sendo tudo destruído. Você está com muito medo. Você está cheio de pavor. Você está desesperado. Quando, de repente, mãos encostam em você. Só que essas mãos não são as mãos dos perversos. Essas mãos são as mãos dos anjos. Os anjos seguram Ló, puxam Ló para dentro de casa, fecham as portas e cegam todos os homens, de forma que os homens que estavam ali já não conseguiam mais encontrar a porta para invadir a casa e fazer perversidades com aquela família. O que eu quero dizer para você é que de repente você está vivendo uma situação de muito desespero. Você já não sabe mais para onde ir. Você já aceitou as estratégias culturais que são contrárias ao coração de Deus. Você meio que já atirou para tudo que é lado, mas as coisas estão cada vez mais difíceis. O que eu quero te dizer é que existe uma mão estendida para você. Existe providência divina. Existe o sobrenatural que Deus pode usar sobre a sua vida. E existe também o natural que você não está enxergando porque você está em um momento de desespero. Mas Deus, que é soberano, sabe que existem outras alternativas. Então, faz o seguinte. Tente dessa vez fazer do jeito de Deus. Você já fez tantas vezes do seu jeito. Você já deu o seu jeitinho tantas e tantas vezes e vez após vez você tá vendo que não tá dando certo. Vez após vez você tá quebrando a cara. Dessa vez, faz do jeito de Deus. Confia na providência divina, confia no sobrenatural. Ele vai te dar uma nova alternativa para sair dessa situação desesperadora. Existem mãos que querem te pegar pelos ombros, te tirar da situação de desespero e te colocar em segurança no colo do nosso Pai. Essa noite está bastante agitada, não é mesmo? Muitas coisas acontecendo, uma noite muito badalada e nós vamos avançar nela e agora nós temos um alerta. Sim, as coisas estão muito confusas nessa noite, mas existe um alerta e nós precisamos nos atentar a ele. Versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que estavam brincando. Os homens colocam Ló para dentro de casa, fecham as portas e eles vão dar um alerta importante. Ló, muitas são as acusações que estão chegando a Deus das perversidades que acontecem nessa cidade. Ou seja, o pecado desse povo era tão gritante, que estava chegando aos ouvidos do Senhor e estava chegando no limite. Deus estava prestes a derramar a sua ira. A cidade ia ser destruída e, portanto, Ló precisava fugir dali com a sua família. E os anjos estão dando um alerta: fuja da cidade, porque a destruição virá. Fuja da cidade. Gente, a destruição virá. O juízo, ele é uma verdade. A ira de Deus virá, porque Deus é um Deus justo. Para você entender a questão da ira, imagine uma taça sendo enchida pelo vinho. O vinho representa a ira de Deus. Essa taça está enchendo. À medida que o mundo vai pecando e cometendo perversidades, essa taça vai enchendo. Então pense, cada abuso sexual que acontece, a taça enche. Cada assalto,
cada espancamento, cada violação de crianças, cada violência doméstica, cada assassinato, cada mentira, cada fofoca, cada falta de amor entre os irmãos, cada hipocrisia, cada líder que não está comunicando a verdade para os seus fiéis, cada um que está andando fora dos caminhos do Senhor, e a ira de Deus está se acumulando dentro dessa taça. Cada guerra, cada morte de inocente está caindo dentro dessa taça. E Deus está segurando, porque Deus é longânimo. O que é ser longânimo? Ele é paciente, ele dá tempo. Por que ele dá tempo? Porque ele quer que a gente se arrependa. Deus nos chama ao arrependimento, então ele vai dando tempo para a gente se arrepender. Mas enquanto isso, a taça está enchendo, a taça está enchendo. E existe um limite. Quando a taça começa a transbordar, essa ira vai cair. Essa taça vai virar e alguém vai ter que beber dessa ira. Portanto, se você sofre com as injustiças desse mundo e às vezes se questiona, Deus, onde está o Senhor que não faz nada? Creia que a justiça virá. Deus é um Deus justo e não deixará que nada passe impune. Alguém vai ter que beber da ira de Deus. E existe um que já bebeu de toda essa ira. Jesus Cristo. Quando a taça virou, essa ira caiu sobre o nosso Senhor. Jesus Cristo, o próprio Deus entre os homens, recebeu toda a ira de Deus para que eu e você não recebêssemos. Mas todos aqueles que não creem em Jesus Cristo, todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados, mas têm orgulho dos seus erros e continuam cometendo, esses então receberão da ira de Deus quando chegar o tempo apropriado. Alerta foi dado. Ló, saia da cidade, porque nós vamos destruir. E o alerta nos foi dado. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Depois que Ló recebeu o alerta dos anjos e entendeu o propósito pelo qual os anjos estavam lá, porque eles estavam para trazer a destruição, o juízo de Deus, porque Deus é um Deus justo, criaria sua justiça, derramaria sua ira, mas eles também estavam lá para salvar a vida de Ló. Depois que Ló entende a proporção disso, ele corre para avisar os seus genros, porque detalhe, Ló tinha dado as suas filhas em casamento para sodomitas, para homens que viviam em Sodoma e tinham essas práticas perversas. Fica aqui esse parênteses, porque eu vou voltar nessa informação no próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Mas por enquanto, fica aí na sua mente que Ló entregou suas filhas para homens sodomitas. Ele então vai falar com os seus genros, e ele passa o aviso que os anjos deram de forma muito fiel. Ló não aumenta nem diminui, ele fala exatamente o que os anjos falaram. Olha, destruição vai vir, nós precisamos fugir. E qual é a reação dos genros? Os genros sempre pensam que Ló está brincando. Gente, todos aqueles que não temem a Deus vão encarar tudo o que diz respeito a Deus como sendo brincadeira. Não vão acreditar e vão viver dessa forma. Da forma como eles pensam, é a forma como eles viverão. Então, muitas vezes nós estamos diante desses homens e eles parecem ter um certo ar de inteligência. Parece que eles sabem muito mais do que nós. Parece que são muito mais bem desenrolados. Parece que são livres porque podem todas as coisas no entendimento deles e estão tranquilos porque nada disso é verdade. Parece uma grande brincadeira e nós somos muito bobos porque acreditamos em tudo isso. Mas deixa eu te falar, o que parece não é. Tome cuidado, fique sempre com a verdade. Os genros de Ló não vão acompanhar ele e o que vai acontecer é que eles serão destruídos pela ira de Deus. Ainda assim, Ló fez a sua parte. Ele foi lá e transmitiu o alerta. Nós estamos fazendo a nossa parte? Estamos transmitindo o alerta? Algo muito sério está por vir. A ira de Deus virá, o juízo acontecerá. Nós estamos alertando? Estamos chamando o povo ao arrependimento? Estamos amando? Porque se nós não estamos avisando, das duas uma, ou nós não acreditamos nisso, porque se acreditássemos, avisaríamos, ou nós não estamos amando. Somos egoístas, estamos muito felizes com o fato de que nós temos a Jesus Cristo. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não vai acontecer nada comigo. O que eu tenho que avisar o outro? O problema do outro. Não estamos amando. E o Senhor nos chama para amar. Estamos avisando? Estamos alertando? Esse é o nosso papel. Se eles virão ou não, isso depende do Senhor. Mas avisar, alertar, é algo que o Senhor colocou para que nós participemos de todo esse grande plano.
Ah, mas depois desse alerta, depois desse aviso, Ló saiu correndo, né? Porque, gente, ficou claro o que estava para acontecer. Deus estava salvando Ló, então agora ele deve ter caído fora. Será? Vamos ler agora o versículo 16 e aprofundar mais a nossa noite. Na verdade, agora a nossa noite está chegando ao final e já é o raiar do dia. Quantas coisas aconteceram nessa madrugada, hein? Que madrugada agitada. Versículo 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Gente, Ló hesitou. Depois de tudo isso que aconteceu, Ló simplesmente hesitou. E foi necessário que os homens pegassem Ló e sua família à força e colocassem eles para fora da cidade. Gente, eu não sei você, mas Ló, ele me irrita. Ló te irrita? Ló me irrita. Porque Ló é aquele crente que é empurrado, sabe? Aquele crente que, assim, ele crê, mas ele tá muito apegado, sabe? Ele é assim. E sabe por que eu acho que ele me irrita? Porque ele lembra uma pessoa, ele lembra a mim. Eu acho que é por isso que Ló me irrita. Porque quando eu vejo a história de Ló, eu lembro de mim mesma. Sabe, o que será que fazia com que Ló se apegasse tanto à cidade? O que fazia com que Ló se apegasse tanto a viver naquela perversão que mesmo diante de um alerta tão claro, fez com que ele hesitasse? Será que Ló queria esperar a família dele, concordar com ele, para que eles então saíssem da cidade em unidade de pensamento? Será que Ló ficou pensando em todos os gados, todos os bens, toda a riqueza que ele tinha? Porque Ló era um homem muito rico, a gente falou sobre isso. Será que Ló ficou pensando em toda a riqueza que ele estava deixando para trás e por isso ele não estava conseguindo sair dali? Tinha algo que segurava ele? Será que Ló não acreditava muito em toda essa história? Será que Ló, quando olhava para fora, ele via que a cidade estava meio normal? Não estava muito diferente. Estava tudo normal. Será que era verdade aquilo que aqueles anjos estavam falando? O que será que tornava Ló tão apegado a esse lugar de tanta perversão, a ponto de não querer seguir um alerta que o próprio Deus tinha mandado através de anjos, que tinham acabado de provar que eram anjos, tinham cegado todos os homens ao redor? O que será que ainda me prende a essa terra? O que será que ainda me prende aos meus pecados? O que será que ainda me faz fazer o que eu não quero e não conseguir fazer o que eu quero? Será que eu não creio de verdade? Por que ainda existe essa dificuldade dentro de mim que me faz hesitar diante das ordens de Deus? O que será que me faz ter tanta dificuldade de obedecer ao Senhor? O que será que me faz ter medo de obedecer? O que será que me faz pensar que obedecer não vai ser a melhor saída, mas que vai ser melhor fazer do meu jeito? O que será que ainda me prende aquilo que eu mais detesto e que faz ferir o coração de quem eu mais amo? Daquele que morreu por mim, do único que me amou intensamente como ninguém nunca vai me amar na história. O que será que me faz ter um comportamento tão atrapalhado? Essa questão, gente, é chamada pelo conflito de todo cristão. É o conflito da alma. É uma luta que existe dentro de nós por causa da nova natureza que agora habita em nós e da natureza antiga que fica constantemente querendo dar as caras por aqui. A verdade é que, como cristãos, nós recebemos em Cristo uma nova natureza. E essa nova natureza trouxe vida para nós. Porque quando nós pecamos, toda a vida foi tirada de nós. Nós fomos tirados do jardim. O nosso relacionamento com o autor, o dono de toda a vida, foi interrompido. Portanto, não existe mais vida em nós distante do Senhor. Mas quando Jesus Cristo morreu e ofereceu perdão pelos meus pecados, ressuscitou vencendo a morte, deixou sobre mim o Espírito Santo dele, ele está dando a mim vida. A Bíblia diz que toda a vida está em Cristo.
E à medida que ele se revela, mais vida preenche o meu ser. E a minha nova natureza começa a ser mais fortalecida e cada vez mais proeminente nas minhas atitudes. Mas ainda existe uma velha natureza. Ainda existe uma natureza antiga que quer viver com as práticas do passado, que constantemente resolve dar a cara. E fica então uma briga constante dentro de mim. A gente precisa entender que o pecado não é simplesmente, como eu já falei aqui, meras ações que eu posso ou não posso fazer, mas é um estado interno. E esse estado interno pede uma resposta de morte. Esse estado interno, ele precisa morrer. Nós precisamos morrer para nós mesmos em Cristo. Nós precisamos morrer na cruz junto com Cristo e então ressuscitar com Ele. Só assim teremos uma vida de santidade. Só assim seremos como Ele é. Talvez você esteja pensando, Gi, mas eu não sou tão ruim assim para que eu precise morrer para mim mesmo. Eu não faço nada de tão errado, nada de tão absurdo. Mas a bem da verdade é que, vez ou outra, nós passamos por circunstâncias que parecem colocar para fora aquilo de tão horrível que existia dentro da gente, que às vezes a gente nem sabia. Quantas vezes você já não foi pressionado por circunstâncias que te fez proclamar ou até desejar coisas que você nunca imaginou que desejaria? Quantas vezes você passou por situações em que você conheceu uma versão sua que você nem sabia que existia e aquilo te assustou? Quantas vezes você passou por situações onde você se entristeceu com a alegria de quem você dizia amar, ou você se alegrou com a tristeza de quem você deveria amar? Quantas vezes você passou por circunstâncias em que você fofocou e falou muito mal de quem você diz ser o seu melhor amigo? Quantas vezes você passou por situações difíceis na sua vida e você então ficou com raiva daquele que você diz amar tanto? Você ficou com raiva de Deus. Você achou que Deus não era bom, que Ele não estava com você, e você então se revoltou e disse que não ia mais buscá-lo. Quantas vezes você fez isso e depois se arrependeu e recebeu o perdão de Deus? Isso é porque existe uma batalha dentro de nós, da nossa velha natureza com a nova natureza. Mas à medida que o Espírito Santo fortalece a nova natureza, a antiga natureza vai se tornando cada vez mais silenciosa, mas ela ainda está ali. É necessário matar por completo a velha natureza. E só existe uma forma de fazer isso, é indo a Cristo. É através da graça, é através do agir do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos arrependemos, nós conseguimos abraçar o perdão que já estava disponível diante de nós. E a vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. Temos que sempre pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração, trazer o entendimento, a consciência, o real arrependimento. E então podemos abraçar o perdão de Deus e mais uma vez ter a chance de recomeçar. E dessa forma o próprio Espírito Santo de Deus nos conduz por um caminho de santidade. É Jesus quem nos salva, é Jesus quem nos purifica e é Jesus quem nos santifica. Assim como Ló precisou ser retirado à força daquela situação para ser salvo, eu e você também somos retirados dos nossos pecados à força para sermos salvos. Tamanha é a misericórdia e o amor do nosso Deus. Gi, como assim somos levados à salvação à força? Não existe como ter arrependimento. Não existe como se arrepender dos seus pecados e verdadeiramente morrer para si mesmo sem a intervenção do próprio Deus. É necessário que a graça recaia sobre você. É necessário que o Espírito Santo te abra os olhos e te convença do seu pecado para que o arrependimento possa acontecer. É necessário que o próprio Senhor mate a velha natureza e te dê uma nova natureza que glorifica a Ele. Assim como Ló foi salvo, foi resgatado à força, nós também fomos. E é por isso que nós glorificamos a esse Deus de tanto amor e de tanta misericórdia, que nos salvou e nos amou imensamente, mesmo sem merecermos, mesmo fazendo birra e hesitando para sair de um lugar que só estava nos matando. Depois que os anjos colocam Ló e sua família para fora da cidade, os anjos vão dar direções, orientações para Ló. Eles vão dizer: fujam, não olhem para trás, continuem no caminho, porque senão vocês vão morrer.
Quando nós encontramos a Jesus, agora nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o conselheiro que vai nos ensinar a viver com Deus, em Deus e para Deus. É Ele que vai nos ensinar a caminhar agora como discípulos de Jesus, como aqueles que amam a Jesus, seguem a Jesus e desejam ser como Jesus. Ele vai nos dar instruções, Ele vai nos orientar. E a orientação do Espírito Santo sempre testemunhará Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre exaltará o Filho, sempre fará com que os nossos olhos fiquem focados em Jesus, para que nós não olhemos para trás, para que nós não voltemos para o caminho que vai nos conduzir à morte, mas para que a gente prossiga a viagem sem olhar para trás, mas mirando no nosso alvo, que é Jesus Cristo. Por isso, confie naquele que está te direcionando, siga rumo ao alvo. Ele já te tirou da perversão, ele já te perdoou. Receba a paz de ter sido perdoado. Você não está mais condenado, você é livre em Cristo Jesus e agora você pode caminhar e não olhe mais para trás, mas prossiga rumo ao seu alvo. Aquela cidade não é mais o seu lugar, Deus tem um novo lugar para você. E os anjos vão dizer para que Ló vá para as montanhas, porque lá ele ficaria de fato em segurança. E Ló vai para as montanhas? Vamos ver o versículo 18. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto é uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Gente, Ló me irrita profundamente. Irrita você? Então, Ló irrita. Porque ele parece muito com a gente, né? Gente, Ló virou pro anjo e falou assim: Ah, não, senhor, se eu for para as montanhas, eu não vou sobreviver lá, eu vou morrer. Eu vou morrer, falou o cara que estava dentro da cidade, que estava prestes a ser destruída, que o anjo estava dizendo para ele sair de lá, para ele não morrer, e que ele estava hesitando. Gente, não faz o menor sentido. Mas é exatamente assim que a gente age. Deus nos dá uma direção e diz: faça isso, vá para tal lugar. Ah, não, Deus. Senhor, se eu for para lá não vai ser bom. Vai dar ruim, eu vou morrer, eu vou sofrer, não vai dar certo. Não faça, não, Senhor, não. Deixa eu fazer do meu jeito, porque eu acho que o meu jeito é melhor. Gente, só de falar isso não faz o menor sentido, porque somos nós e Ele é Deus. Se Ele está dizendo que a montanha é mais segura, é porque a montanha é mais segura, é óbvio. Mas é o dilema. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente de verdade acha que o nosso jeito vai ser mais coerente. Vai ter mais sentido, vai ser mais seguro, e então a gente começa a dialogar com Deus, a tentar persuadir Deus a fazer da nossa vontade, do nosso jeito. Quantas vezes nós fazemos isso? Precisamos parar de querer viver do nosso jeito. Precisamos entender que a nossa forma e o nosso jeito não é o melhor. Mas o que mais surpreende aqui é que Ló vai fazer exatamente isso. E a resposta de Deus é positiva. Tá bom, Ló, vai pra Zoar. Você quer ir pra Zoar? Vá pra Zoar. Porque preste atenção. Ló pede pra ir pra uma cidade pequena que tinha o nome de Zoar. Lembra que eu mencionei lá no começo do vídeo? Ela também ia ser destruída, porque Deus ia destruir as 5 cidades que eu mencionei lá no vídeo, no começo. E Ló pede pra ir pra Zoar. E sabe qual é o argumento de Ló? Ele fala assim: Deus, é uma cidade muito pequena. Sabe, é como se ele estivesse falando assim: os pecados dela não são tão relevantes, ela é pequenininha. Será que o senhor não pode ignorar um pouquinho para eu poder ir para Zoar? Gente, o apego de Ló, aquela vida, era tão grande que ele não queria uma transformação por completo, ele não queria se entregar por completo, ele queria ficar em cima do muro. Ele queria, assim, só dar uma, sabe, só, tudo bem, Deus, você não quer que eu fale palavrão, eu não falo mais palavrão, mas assim, eu vou continuar fazendo caixa 2 no meu serviço, tá? Senhor, o senhor quer que eu vá pra igreja todo domingo? Eu vou todo domingo pra igreja, não tem problema. Mas eu vou continuar sendo um péssimo marido, um péssimo pai. Senhor, o senhor quer que eu participe do coral e esteja envolvido em vários ministérios? Eu estarei participando de vários ministérios. Mas toda vez que vierem falar comigo, eu vou fofocar de todo mundo e vou reclamar de tudo que tá acontecendo dentro da igreja.
Senhor, o Senhor quer que eu leia a Bíblia todo dia e ore todo dia? Eu leio a Bíblia todo dia e oro todo dia. Mas quando vierem falar comigo, eu farei questão de mencionar que eu sou muito mais santo, porque eu leio a Bíblia todo dia e oro todo dia, e por isso todos precisam se submeter à minha autoridade. Ah, Senhor, a religiosidade é uma coisa muito difícil. Não queremos nos entregar por completo. Temos muita dificuldade com isso. E o que mais nos surpreende, como eu já disse, é que Deus vai permitir que Ló vá para Zoar. Ele vai permitir que Ló faça essa troca. Veja, Ló tá achando que o pecado de Zoar não é tão significativo assim. É pouca coisa, sabe? Ah, fofoquinha aqui, mentirinha ali, quando convém. Como que eu não vou mentir numa situação dessa? Deus perdoa. E, gente, Deus responde com misericórdia. Ele permite que Ló faça do jeito que ele achava que estava certo. Primeiro porque Deus é misericordioso, então ele permite que a gente viva certas coisas por misericórdia, mas sobretudo, eu acho que Deus é muito didático. Deus permite que a gente viva muitas coisas porque nós precisamos aprender determinadas coisas para verdadeiramente nos entregarmos a Ele. Algumas coisas precisam acontecer nas nossas vidas, então Deus, Ele fala, olha, Ló, eu te tirei dessa cidade, eu te resgatei à força, mas tudo bem, você quer ir pra Zoar, agora vai, eu vou te salvar de lá, mas vai ser um percurso diferente agora, porque eu preciso te ensinar algumas coisas. Assim também é com a gente, Deus é muito didático e em algumas situações Ele vai deixar que a gente viva na nossa desobediência, na nossa revolta, para nos ensinar, mas em todo tempo Ele coloca a mão dele, porque Ele é misericordioso, Ele é um Deus muito bom. Nada vai acontecer com nós, Zoar, Ele vai de fato ficar em segurança, mas Ele precisou passar por essa cidade, porque Deus estava ensinando algo a Ele, e assim é conosco também. Ainda que a gente viva em desobediência e faça aquilo que Deus não deseja, mesmo assim, parece que Deus põe a mão mesmo, e não permite que aquilo nos traga tantas consequências como nós merecíamos, porque agimos em desobediência, né? Mas Deus, em sua misericórdia, faz com que as consequências não vão até as consequências finais, porque Ele está nos ensinando e, de alguma forma, Ele vai nos fazer chegar no lugar apropriado, no lugar que Ele deseja, o lugar que é a vontade dEle. Ló então caminhou rumo a Zoar, e agora nós já estamos com um dia nascendo mesmo, o sol já está alto, já é um novo dia, a noite se passou, é um novo dia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, há esperança. Ló agora está caminhando para um outro lugar que não seria destruído, e ele então seria salvo. Versículo 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Ló chegou em Zoar, já era um novo dia, e então, assim que Ló chegou, Deus trouxe o seu juízo sobre aquelas cidades. Deus é tão maravilhoso que Ele esperou Ló chegar em Zoar, mesmo Ló hesitando, Ló demorando para ir, Deus vai esperar, e quando Ló chega em Zoar, Ele então traz juízo e lança enxofre e fogo sobre aquela cidade, um evento sobrenatural. E é interessante porque o texto diz que o próprio Senhor operou esse juízo. Foi o próprio Senhor que enviou enxofre e fogo do céu, porque Ele é o justo juiz. Ele é quem trará o juízo. É o Senhor que executa a justiça. Ele é um Deus justo e não deixará nada impune. O dia do juízo virá e todo aquele que estiver longe do Senhor, vivendo contrário ao coração de Deus, ou seja, se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é santo, se Deus é amor, aquele que vive longe do Senhor vive como um injusto, vive sem amor, vive fazendo obras ruins, maldosas, violentas, perversas. Todos esses receberão a ira do Senhor. E aqueles que estão em Jesus Cristo serão poupados, porque a ira foi lançada sobre o próprio Jesus Cristo, que muito, muito nos amou. Mas aqui acontece algo triste, né? A mulher de Ló vai olhar para trás. Lembra da orientação que o anjo tinha dado? Não olhe para trás, mas continue o seu caminho. Ela não vai ouvir a ordem que o anjo tinha dado e vai olhar para trás. O que mostra o tamanho apego dessa mulher pela cidade de Sodoma, pelas coisas que ela tinha lá e pelo modo de vida que ela vivia. Ela não consegue entender
que aquilo não era apropriado. Ela não consegue entender a justiça de Deus porque o coração dela tá tão tomado por práticas contrárias ao Senhor que aquilo que é contrário ao Senhor é normal para ela, entende? Ela não consegue ter olhos de arrependimento porque ela está imergida de pecado. Como eu disse, sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguimos entender a justiça de Deus, porque nós temos uma natureza oposta de Deus. Então, nós precisamos dele para compreender aquilo que é justo aos olhos dele, porque os nossos olhos são injustos. Ela vai olhar para trás, ela não vai seguir a orientação dos anjos. É isso que acontece quando a gente deixa de ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos ensinando, nos aconselhando, nos instruindo como viver com Cristo, em Cristo e para Cristo. Mas à medida que a gente vai ignorando aquilo que ele diz, a voz dele vai se tornando cada vez mais baixa, até que então a gente não escute mais. E então a nossa mente se torna completamente cauterizada. Sem a presença do Espírito Santo dentro de nós, não há como nos arrependermos, porque ele é quem nos convence do pecado. E então nos tornamos pessoas completamente cauterizadas, que não conseguem mais enxergar seus erros, não conseguem se arrepender e, portanto, olham para trás com saudades da vida antiga, achando que aquilo de fato era bom, e esses receberão o juízo de Deus, como a mulher de Ló recebeu. Nós não sabemos se ela estava mais próxima, estava mais para trás, e aí aquilo que veio sobre Sodoma e Gomorra também veio sobre ela, ou se o juízo de Deus foi imediato sobre ela, transformando ela numa estátua. Nós não sabemos, mas a verdade é que ela não ouviu o conselho do anjo, e por isso o juízo veio sobre ela. Ouça a voz do Espírito Santo. Se existe dentro de você um desejo de obedecer ao Senhor, se quando você peca, você se entristece, se arrepende, você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas tome cuidado para não ficar toda hora ignorando. O Espírito te incomoda toda vez que você se afasta dos caminhos do Senhor e faz algo contrário ao Senhor. E aí você vai lá e, tá bom, eu vou fazer mesmo assim. À medida que você vai caminhando dessa forma, você vai abafando a voz do Espírito Santo dentro de você, até não ser possível ouvir mais. Tudo isso estava acontecendo. Enquanto isso, Abraão dormia tranquilamente. Na verdade, eu não sei se ele dormia tão tranquilamente, porque ele estava temeroso das cidades serem destruídas e seu sobrinho Ló acabar sendo destruído junto. Então, não sei se foi uma noite tão tranquila para Abraão. Talvez não. Mas enquanto a noite estava passando e grandes coisas estavam acontecendo ali com Ló, muita coisa, que noite tumultuada, Abraão estava ali dormindo. E aí um novo dia tinha nascido. E agora Abraão está acordando, e eu acredito que ele acorda e pensa assim: meu Deus, ontem o Senhor falou para mim sobre Sodoma. Será que ele encontrou os 10 justos? Ele disse para mim que não destruiria se encontrasse ao menos 10 justos. Será que ele encontrou? Abraão então se levanta e ele vai tentar descobrir se Deus encontrou os 10 justos ou não. Vamos ao versículo 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Então Abraão chegou lá, viu a fumaça. Ele entendeu. Deus destruiu. Estão todos mortos. Deus não encontrou nem sequer 10 justos. Deus é justo. Ele não cometeria nenhuma injustiça. Ele prometeu para Abraão que se encontrasse 10 homens, 10 pessoas tementes a ele a salvaria. Ele não destruiria a cidade. Mas se ele destruiu, é porque ele não encontrou nem 10 justos. E agora? Será que o meu sobrinho foi junto com essa turma? Abraão sabia que seu sobrinho Ló era um homem justo. Será que ele tinha sido levado junto com essa turma? Claro que Abraão sabia que não, porque Deus não é um Deus injusto. Ele salvaria o sobrinho dele. Vamos agora ao versículo 29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Nós geralmente só vemos 2 caminhos, 2 alternativas. Ou Deus não destrói, ou Deus destrói e Ló vai junto. Mas Deus tinha uma terceira alternativa. Deus destruiu e salvou Ló. E fez isso por amor a Abraão. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Gente,
Deus é um Deus que não cabe na nossa mente, e glória a Deus por isso, porque se Ele coubesse na nossa mente, nós seríamos os nossos próprios deuses. Se Ele é o nosso Deus, Ele precisa de fato ser muito maior do que a gente. A gente não consegue compreender por completo quem Ele é, os seus atributos, como Ele se comporta, por completo ou não. Nós temos apenas um vislumbre. Mas o que Deus nos mostra com todas essas histórias é que Ele é um Deus capaz de operar em justiça, em amor e em misericórdia, tudo junto. Ele é capaz de trazer a punição merecida, o castigo merecido sobre os ímpios, mas também poupar o justo. Ele tem o seu modo de agir. A ira virá sim sobre todo aquele que merece a ira de Deus, e todos nós merecemos. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus são poupados, porque a ira veio sobre o Senhor Jesus. Mais uma vez, Deus encontrou o jeito de castigar aqueles que merecem e poupar os piedosos. O que nós vimos acontecendo em Sodoma é um exemplo daquilo que acontecerá nos últimos dias, do juízo que virá sobre todos aqueles que não estão no Senhor. Apenas uma sombra, porque o juízo final será em proporções muito maiores, onde tudo vai ser também destruído com fogo, exceto aqueles que estão resguardados pelo sangue de Cristo. Ló foi salvo por causa do amor de Deus por Abraão. Afinal, Deus tinha prometido ao próprio Abraão que por onde Abraão passasse, aqueles que estivessem com ele seriam abençoados. Deus tinha prometido a Abraão que todo aquele que lhe abençoasse seria abençoado. E tinha prometido também que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus está cumprindo a promessa que colocou sobre Abraão. Eu e você somos salvos por causa de Jesus Cristo. Nós só temos a salvação porque Ele entregou a vida por nós. Versículo 30. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Depois de tudo isso, Ló não vai conseguir ficar em Zoar, porque Zoar não era a vontade de Deus para ele. Ló vai acabar a sua história nas montanhas, como Deus já tinha dito antes. Nós chegaremos ao lugar da vontade de Deus, ainda que no meio do caminho existam falhas, ainda que no meio do caminho a gente se perca, a gente se conforme à cultura, a gente deixe coisas entrarem na nossa vida que não era para deixar, ainda que no meio do caminho a gente vacile, a gente peque, a gente saia daquilo que Deus deseja pra gente. Existe a esperança de retornarmos. Existe perdão disponível. Nós podemos nos arrepender, receber esse perdão e continuar na nossa trajetória. A vida do cristão é uma vida diária que nos transforma dia após dia, até ser dia perfeito, até sermos de fato e completamente santos, até chegarmos à plenitude do conhecimento do amor de Deus. Se ao longo desse vídeo você identificou coisas que não estão alinhadas ao coração de Deus e o Espírito Santo gerou em seu coração real arrependimento, arrependa-se, receba o perdão de Deus, essa culpa sairá de sobre você e descanse, porque Ele é fiel para cumprir a boa obra que começou. Você pode até ter parado em alguma Zoar aí pelo caminho, você pode ter hesitado, você pode ter se acomodado a algum padrão cultural, mas o próprio Deus garante que vai te fazer chegar até a montanha. E agora? Ló acaba de chegar nas montanhas com as suas filhas. A sua mulher ficou para trás porque virou uma estátua de sal. Os seus bens e tudo aquilo que ele tinha foi destruído com a cidade de Sodoma. Como serão os dias finais desse homem? O que tem guardado para ele? Esse homem que tanto hesitou, esse homem que ficou no muro, esse homem que foi sendo empurrado constantemente pelo próprio Deus. Como será que serão os seus dias finais? Será que ter sido salvo da destruição de Sodoma foi o bastante? Nós vamos saber disso no próximo vídeo aqui no canal, toda quarta-feira às 9 horas da manhã. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, por favor, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado e, por favor, me ajuda a espalhar a palavra da verdade. Nós precisamos urgentemente voltar para as Escrituras. Mande isso para outra pessoa, avisa, espalhe o alerta, ame alguém. Deus te abençoe.